Por favor, meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia, então. A nossa revista é a lição de número 14. Nós vamos também aproveitar, irmãos, e vamos fazer mais uma oração. Nós vamos fazer uma oração pela Carla. A irmã Carla, ela não está bem de saúde, ela vai fazer um exame agora de manhã. Hoje seria ela que daria a aula, mas por conta desse imprevisto, a nossa irmã não vai poder estar aqui. Então, por favor, vamos orar por ela. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, intercedendo pela Tua serva, Senhor, irmã Carla, que vai se submeter a um exame agora na parte da manhã. Nós rogamos a Tua bênção sobre ela, coloque as Tuas mãos, Senhor, e dê vitória à Tua serva. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Lição de número 14, hoje nós vamos tratar sobre liberdade ou escravidão. O texto base da nossa lição, que está ali, liberdade e escravidão. O alvo da nossa lição hoje é saber. Vamos ler lá, por favor, meus irmãos? Vamos lá, ajuda eu aqui, que eu vou colocar aqui no meu slide para ficar mais fácil. Vai ficar aqui na TV, já vai ajudar bastante, filho. Então, o alvo da nossa lição hoje vai ser compreender o que significa liberdade e submissão em Cristo. Valorizar a liberdade que há em Cristo e submeter-se somente a Deus, aproveitando da liberdade que há nele. Nós vamos então, meus irmãos, ao texto base da nossa aula de hoje, o versículo chave da nossa lição, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 22. Que está aí na revista, logo no cabeçalho dele está aí. Vamos ler ele todos juntos então? Acho que fica melhor, né? Vamos lá. Porque é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Tudo bem. Então aqui nós vamos tratar sobre esse assunto, né? Vamos ao nosso slide, o próximo da introdução, que tem por objetivo hoje juntar essas duas palavras, liberdade e escravidão, para contextualizá-la na doutrina do Senhor de Cristo. A Bíblia diz que crente é alguém que, sendo livre, se tornou escravo de Jesus. Ele é meu Senhor, então eu sou o seu escravo. O senhorio de Jesus está firmado no significado de pelo menos 8 palavras que sustentam a nossa posição de escravos libertos em Cristo, que são, na verdade, esse texto aqui ele traz duas palavras antagônicas entre si, né? Tem um verdadeiro antagonismo entre eles. O antagonismo é como é que eu posso ser livre e ao mesmo tempo ser escravo, sendo que a própria definição de liberdade, entre outras coisas, significa alguém que não se submete a ninguém. Então, como é que eu posso ser livre e sendo escravo? É um antagonismo, né? Então, nós estamos diante de um antagonismo. Palavras antagônicas entre si. Por quê? Porque escravidão, principalmente no contexto em que esse texto está sendo escrito, escravidão significava uma situação de uma pessoa que não tinha direito a absolutamente nada. Ele era um escravo, e o escravo naquela época não era mais nada menos que uma res, que uma coisa.
que o seu senhor podia fazer com ele o que quisesse. O seu senhor tinha direito sobre ele de vida e de morte. Tanto é que já no Antigo Testamento nós temos o mesmo conceito. No caso de José do Egito, por exemplo, quando ele cai escravo de Potifar, o Potifar podia fazer com José o que ele bem quisesse. No Novo Testamento, o caso que nós temos, que aparece também aí como uma leitura complementar de sábado, que é Filemon, do versículo 1 ao 25, que fala a história de Filemon, que era um senhor de escravo, que tinha Onésimo, que era um escravo, que fugiu e que deu a sorte de encontrar Paulo na prisão. Se converteu e depois é devolvido. Mas que também era a mesma situação. O Onésimo estava sujeito à morte. Se Filemon determinasse que ele haveria de morrer por conta do fato de ter fugido, assim seria. Então nós estamos falando de termos antagonismos. Nós estamos falando de liberdade e estamos falando ao mesmo tempo de escravidão em Cristo. Escravidão em Jesus. Uma pergunta que nós temos que fazer logo de início é o seguinte: um senhorio escraviza ou liberta? Um senhorio escraviza ou liberta? Aí nós vamos falar assim, depende. Depende. Depende do senhor. Depende do senhor a quem você se sujeita. Porque se você, dependendo do senhorio, dependendo do senhor que você submete, escraviza. E dependendo também do senhor que você submete, esse senhorio também lhe traz liberdade. Então nós estamos vendo também, com essa definição que nós estamos fazendo, nós já estamos vendo que o termo liberdade é relativo, não é absoluto. Por quê? Porque ninguém é 100% livre. Quem aqui é 100% livre? Nenhum de nós aqui é 100% livre. Nós falamos assim, vivemos num país livre. Eu tenho liberdade de expressão. Tem mesmo? Total? Qual é o grande debate hoje? Se a liberdade de expressão é uma liberdade absoluta ou ela é relativa? E já na faculdade de Direito eu aprendi que liberdade é uma coisa relativa. Não é absoluto. Por quê? Porque onde começa a liberdade de um, termina a liberdade do outro. E também assim, eu sou livre, mas eu posso dirigir bêbado? Até posso. Até posso. Mas é correto? A lei, o que a lei fala? Se pegar você bêbado, você está sujeito a uma série de situações. Então veja que a questão da liberdade, essa questão do senhorio, é uma situação relativa que, dependendo do senhor a quem você se submete, você se torna um escravo. Então essa liberdade é relativa. E o debate das fake news, eu posso nas redes sociais falar o que quero? É o debate de hoje. E está chegando a constatação que não. Nós vimos aí uma blogueira essa semana aí que tinha mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais apoiando os ataques que estavam sendo feitos em escolas. Aí você fala assim, ela tem o direito de fazer isso? Ela tem a liberdade de fazer isso? Então você observe que essa questão da liberdade tem que ser muito bem compreendida entre nós, porque há uma confusão de conceitos hoje dentro da igreja, dentro do cristianismo, o que vem a ser a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Muitos acham que pelo fato de sermos livres em Cristo Jesus, nós temos o direito de fazer o que bem quisermos. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, não devo satisfação a pastor, não devo satisfação a líder, eu não devo satisfação a ninguém. Por quê? Porque eu sou livre. Não é? Então essa questão é que a gente precisa hoje definir. Então, como pode a liberdade estar na escravidão? Porque é isso que Paulo está dizendo. Ele resume exatamente o seguinte: do mesmo modo que quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então ele está dizendo, em outras palavras, que a liberdade do cristão está no fato dele ser escravo de Cristo. Eu sou livre sendo escravo.
E o que significa essa liberdade em Cristo? E o que significa a escravidão em Cristo? Vamos à introdução, que diz para nós lá, a nossa revista. Vamos ler ela? Liberdade e escravidão são duas palavras que se confrontam na experiência humana, mas na vida cristã é bem diferente. O crente é liberto em Cristo, mas escravo de Cristo. Leamos o versículo-chave da lição. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Na lei romana, um escravo era considerado uma pessoa possuída por outra, sem nenhum direito para ser usada e disposta à vontade de seu Senhor. A Bíblia afirma que a pessoa salva é alguém que foi libertado da condenação eterna. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. É o que aparece em João 8,36. Mas se tornou escravo. Escravo de quem? Da soberana vontade de Deus. Ele se tornou livre do pecado, mas se tornou escravo da soberana vontade de Deus. Sua vontade não é mais sua. Seus desejos não é mais seu. Você agora pertence a Cristo. Sendo liberto por Ele, você é dele. Paulo saúda a igreja de Roma com estas palavras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, Romanos 1:21. E eu fui realmente pesquisar isso aqui. A gente está cansado de saber que aqui o texto em português ameniza, porque aqui ninguém quer ser chamado de escravo. Inclusive, se eu chamar alguém aqui de escravo, é capaz de você me processar dizendo que eu estou sendo um escravofóbico. Por quê? Porque é uma luta por liberdade. Entende? Mas aqui é ser escravo. Liberdade espiritual, então, é estar em Cristo. Liberdade espiritual não é liberdade para eu fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu saí do senhorio do diabo, que me escravizava. Eu era escravo das minhas paixões, eu era escravo dos meus desejos, eu era escravo das minhas vontades. E uma vez que eu fui liberto por Cristo, uma vez que eu estou em Cristo, eu recebi de Cristo a capacidade de não mais seguir esse caminho que eu seguia. Logo, eu me submeti a um senhorio. E agora eu estou em Cristo. E diz ele: você agora é uma nova criatura. Escravidão em Cristo, então, é plena submissão à vontade de Deus. E aí nós temos o exemplo de Maria. Olha que exemplo bonito que Maria nos dá, e eu acho que define essa questão muito bem. Esse versículo define muito bem. Ela diz aqui: aqui está a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso aqui define essa questão do senhorio. Vamos juntar essas duas palavras, liberdade e escravidão, para contextualizá-las na doutrina do senhorio de Cristo. A Bíblia diz que crente é alguém que, sendo livre, se tornou escravo de Jesus. Ele é meu Senhor, então eu sou seu escravo. O senhorio de Jesus está firmado no significado de pelo menos 8 palavras que sustentam a nossa posição de escravos libertos em Cristo. 8 palavras que aparecem nessa sequência que nós vamos ler agora. Primeiro, nós vamos definir o que é ser livre em Cristo e ser escravo de Cristo com essas 8 palavras. Primeiro, conversão. O que é conversão? O que é conversão? Conversão significa que a tal pessoa se reconciliou com Deus.
E qual é o resultado dessa conversão? Essa pessoa muda o comportamento, muda a visão de mundo, muda a rota. Esse é o primeiro passo para a gente entender o que é essa liberdade. Liberdade espiritual em Cristo começa com a conversão. E veja que nós estamos falando que é o começo, é o início da vida cristã. Aqui com a conversão começa esse processo de... Gustavo. Começa esse processo de reconhecimento do senhorio de Cristo na nossa vida. E o texto da Escritura em 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo começa aqui. E Jesus vai dizer em João 12,26, se alguém me serve. E aí essa palavra serve aqui, esse serve é diáconos, né? Isso aqui é um elogio para o diácono, né? Se alguém é meu diácono, siga-me, e onde eu estou, ali está também o meu diácono. Isso aqui é liberdade. Isso aqui é liberdade. Se alguém é um diácono de Jesus, é um servo dele, onde ele estiver, ali também estará o seu diácono. É a mesma liberdade que tem o seu senhor, é dada ao seu servo também. O mesmo privilégio de estar onde ele está. E se alguém me servir, o Pai honrará. Se alguém é o meu diácono, o Pai vai honrá-lo. Que honra, não é? Isso aqui é o primeiro passo da libertação para o senhorio de Cristo na nossa vida. Tem um segundo. O segundo é convicção. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim, para esta hora. Então o primeiro passo é a conversão. E o segundo, que na verdade aqui, se a gente for ver, é o primeiro, né? Qual é então esse segundo que ele trata como segundo, porque colocou o primeiro como conversão? É admitir a nossa escravidão. Quantos aqui têm convicção de que são escravos de Cristo? Isso aqui é a primeira, isso aqui na ordem que ele coloca é a segunda. E está certo, espiritualmente falando, começa com a conversão. Mas o segundo passo também mais importante é a convicção de que você é um escravo. Porque enquanto você não tiver convicto de que você é um escravo de Cristo, sua vida não vai mudar em nada. O segundo passo é convicção. Isso aqui muda a cabeça da gente. Muda. Isso aqui traz uma libertação. Por quê? Porque ele fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a convicção de que eu estou indo num caminho errado, e a convicção de que agora eu sou um escravo de Cristo, essa verdade é libertadora. Por que a gente vê tanto crente de forma tão estranha dentro da igreja? Porque ele não tem convicção do senhorio de Cristo na vida. Ele não sabe a quem pertence. Então, como ele não tem convicção, não consegue chegar a essa verdade de que ele tem que se submeter a Cristo. Então veja que quando eu tenho a convicção de que eu sou um escravo de Cristo, essa verdade me liberta. Por quê? Porque ela traz em mim uma convicção de que eu preciso me submeter a esse senhorio. Eu preciso me submeter a essa vontade.
Então, se eu não tenho essa convicção, eu não me submeto. E aí, essa coisa aqui é uma coisa constatativa. Eu preciso constatar que eu sou um escravo. Por que há um monte de recaídas espirituais na nossa vida? Você já se perguntou isso? Perceba que todas as vezes que você recaiu, ou que nós recaímos espiritualmente, é quando nós perdemos a convicção de que nós pertencemos a Cristo e que temos que nos submeter à vontade dEle. Porque toda vez que nós percorremos o caminho da nossa própria liberdade, essa liberdade em tese só trouxe frustração, arrependimento, dor e miséria. Nenhum escravo convicto de Cristo é infeliz. Por quê? A convicção de que eu sou dele, a convicção de que eu pertenço a ele, essa convicção me liberta. Me liberta de mim mesmo, me liberta dos pensamentos egoístas que eu tenho, me liberta da minha vontade que é corrupta e corruptora. Me traz convicção de que eu pertenço a alguém. Irmãos, como eu gostaria que todos nós tivéssemos convicção de pertencimento. Como as coisas seriam diferentes. Como tanta coisa mudaria. Porque a gente só é infeliz porque a gente tem a falsa ideia de liberdade. De que a gente é livre. De que a gente não deve satisfação a ninguém, de que a gente não tem que se submeter a ninguém. E a gente está vendo que nós somos libertos de um Senhor que era terrível. E hoje temos um Senhor que promete que onde ele estiver, o servo vai estar lá também, junto com ele. Em pé de igualdade, desfrutando das mesmas benesses e desfrutando de tudo que ele mesmo desfruta. E aí a gente acha que a gente tem coisa melhor. Então a gente vai pelos nossos próprios caminhos. E depois a gente percebe. Isso quando percebe a tempo ainda é bom, né? O problema é que alguns percebem muito tarde. E aí já não tem mais tempo de voltar. Preciso me constatar. Então, liberdade pressupõe conhecimento. Não é verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade pressupõe conhecimento. Conhecimento de quem? Primeiro, conhecimento de você mesmo, meu filho. Segundo, conhecimento de que você pertence a alguém. Você precisa se conhecer. Esse conhecimento vai libertar você. E você precisa conhecer a quem você pertence. Esse conhecimento vai lhe libertar. Terceiro, não é? Obediência. Obediência. Então, ser livre em Cristo é primeiro ser um convertido. Segundo, ter convicção de que você pertence a alguém. Terceiro, que você precisa obedecer a esse Senhor a quem você se submete. Irmãos, eu estive pesquisando nas Escrituras, eu peguei até uma concordância bíblica para ver se eu estava vendo certo. Depois os irmãos até pesquisam, mas eu não encontrei nenhuma vez na Escritura que comece dizendo assim: Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Nenhuma. Todas as vezes começa assim: Jesus é Senhor e Salvador. Por que será que a ordem não é o contrário? Porque sem a convicção do senhorio de Cristo,
Sem esse conhecimento eu não mudo. Por quê? Porque eu preciso ter essa convicção. E agora, uma vez tendo a convicção, eu agora sei que eu era um escravo, que alguém pagou o preço desse escravo, porque alguém precisava resgatá-lo. E aí esse preço foi pago. E agora eu tenho que viver em obediência a esse Senhor que me resgatou. Obediência. E aí Paulo vai dizer o quê? Paulo identifica-se com o apóstolo pelo mandato de Deus. Isso equivale a dizer que recebeu uma ordem que não admitia desobediência. A palavra mandato, epitage, que Paulo usa no grego, tem a força de um decreto real. As Escrituras oferecem magníficos exemplos cuja história devemos relembrar. O primeiro que ele coloca é Noé, que diz assim: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Segundo exemplo, Abraão partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. O terceiro é Moisés. Então Moisés tomou a mulher e os filhos e fez que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. E o quarto é Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E o quinto é Paulo. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então eu preciso ter como livre em Cristo ser obediente. Se você é livre em Cristo, então você é obediente. Eu não vi ainda nenhum cristão na igreja que é livre, que tem convicção de sua liberdade, ser um cristão desobediente, insubmisso, narizinho levantado, todo cheio de empáfia. Eu nunca vi um cristão que tem convicção do senhorio de Cristo na sua vida. Ele é um cristão obediente, se submete. Irmãos, e se submete não é se submeter é por outra razão, é porque ele sabe a quem pertence. Eu e os irmãos aqui, nós já fizemos coisas na nossa vida que nós jamais faríamos. Em termos de, vai lá, pede perdão para aquele camarada lá, humilhou, sei lá, bateu até não sei, vai lá, pede perdão para ele lá. Perdoe. Machucou seu coração, feriu sua vida, mas perdoe. Por que a gente perdoa? Porque a gente é obediente. Por que a gente ama? Porque a gente é obediente. Por que a gente tolera? Porque a gente é obediente. Por que a gente vai aguentando um monte de coisa? Porque a gente obedece. Você não tem vontade mesmo? O que resta a você? Servo, obedecer. E aqui está uma característica da liberdade em Cristo: obediência. Não existe ninguém que diga na igreja que é livre e faz o que quer. Quando você vê um cristão que diz que é livre em Cristo, que é uma nova criatura, mas que é um desobediente, que é alguém que não ama, que não perdoa, eu não me submeto aos homens, só me submeto a Deus. Eu não sei que Deus é esse que essa pessoa está servindo. Porque quem é livre em Cristo é um cristão obediente. E se submete ao senhorio de Cristo, porque pertence a Ele. Quarto, essa liberdade em Cristo produz outra coisa na nossa vida. Tem que produzir isso aqui: santidade da vida. O que diz lá? Qualquer seja a nossa missão, precisamos estar em acordo e harmonia com o Senhor. E olhe que ele fala de missão.
Então, liberdade aqui produz missão. Todo crente livre tem uma missão. É um produto da nossa liberdade em Cristo, uma missão. Produz missão. Porque o próprio Jesus mesmo disse: olha, eu não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas eu peço, Senhor, que os proteja do mundo. Porque assim como eu fui enviado ao mundo, eu também envio eles ao mundo. Então essa visão de que eu tenho o senhorio de Cristo na minha vida, esse conhecimento da liberdade em Cristo produz em mim um senso de missão. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão? Você sabia que você tem uma missão? O que diz o nosso texto lá? Em Filipenses 2:5 está escrito: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Qual é o contexto que isso aqui aparece? É um contexto de absoluta obediência e submissão à vontade de Deus. É uma submissão tão grande que o texto vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo. Então essa liberdade em Cristo tem que produzir missão, objetivo de vida. Para que você está aqui? Por que você veio ao mundo? Para que você existe? Todo livre em Cristo tem senso missionário, tem senso de missão, está aqui para alguma coisa. Aí você vê cristão na vida que... Senhora, mas que senso de liberdade é esse que ele tem? Porque não produz senso de missão. Nós estamos vivendo uma geração, inclusive, que é difícil de entender, porque é uma geração que não tem senso de missão. Não sabe para que veio, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. É uma geração que a gente fica olhando e a gente fala: meu Deus do céu, que liberdade é essa que essa geração pensa que tem? Porque essa ideia de liberdade em Cristo tem que produzir em mim essa coisa da santidade na vida. Eu tenho uma missão, e essa missão é santificar a minha vida para que eu exalte o nome de Cristo. E sendo eu alguém missionário, não é enclausurado, não é virar dentro de um mosteiro, mas é enviado ao mundo para que eu transforme o mundo com esse senso missionário que eu recebi de Deus, eu recebi de Jesus na minha conversão. A posição de escravo exige comunhão com Deus e também exemplo de vida. Se não vivemos o que dizemos ser, não há nenhum proveito no que falamos, não há coerência no discurso, na prática fica ruim, ficamos desacreditados. E Calvino dizia: qualquer que seja a nossa missão, precisamos estar em acordo e harmonia com o Senhor. Você fala: eu tenho uma missão, mas aí não está em harmonia com ninguém. Não está em harmonia com Jesus, não está em harmonia com Deus, não está em harmonia com o pastor, não está em harmonia com a igreja, não está em harmonia com ninguém. Como é que você está fazendo isso? Que senhorio é esse? Que senhorio é esse? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Porque as pessoas acham que o senso de liberdade cristã é muito diferente. Outra coisa, em quinto lugar, liberdade em Cristo pressupõe humildade. Durante todo o treinamento dos apóstolos, Cristo ensinou-lhes a necessidade de se manterem sempre humildes como uma criança. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia diz que o maior é aquele que serve. Quando a mulher de Zebedeu pediu a Jesus a direita e a esquerda no trono para os seus filhos, Tiago e João, ele respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. E voltando-se para os apóstolos, acrescentou: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros.
o que é vida cristã, o que é liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é ter senso de humildade. Irmãos, há muita estrela hoje dentro do cristianismo, dentro das igrejas. Tem gente querendo muito estrelato dentro de igreja. É por isso que as coisas muitas vezes dão errado. Tem muita gente querendo ser valorizada além do que merece. Agora eu queria saber que o valor que escravo tem. Que valor tem um escravo, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Tem gente querendo ser o que não é, que não vai ser nunca. Aliás, eu acho um contrassenso quando alguém diz assim: está aqui um grande servo de Deus. Mas que grande? Todo servo é pequeno. Não tem grande servo de Deus. Não existe. Todo servo sabe o seu lugar. E o seu lugar é aonde? É lavando os pés dos outros. Porque disse ele: se eu sou o Senhor e mestre, estou fazendo isso, façam vocês também. Agora tem gente que porque canta bonito na igreja, o pastor tem que estar todo tempo bajulando ele, senão ele ameaça ir embora, dá uma carteirada no pastor. Ele prega bem na igreja, mas se não deixar pregar sempre, pastor, eu não estou tendo oportunidade aqui, vou procurar outro lugar. Não estou tendo reconhecimento. As pessoas não me reconhecem aqui nessa igreja, eu vou embora. Humildade. Ser livre é ser humilde, é saber o lugar que tem e se submeter com alegria, porque não era nem você, não merece nem estar onde você está, criatura. Eu e você não merecíamos nem estar aqui, quanto mais servir a Deus em alguma coisa. Mas tem gente que não se contenta com o diaconato, que é o pastorado. Aí ele não quer mais ser pastor, porque agora ele acha que ele tem que ser outra coisa. Agora ele é bispo. Aí depois acha ser bispo. Aí depois vice-deus, quarta pessoa da trindade, quinto anjo da galáxia, melhor bolacha do pacote. Mas pelo amor de Deus, onde é que isso vai parar? Tem hora que eu fico pensando, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? Vai parar quando as pessoas na igreja tiverem a convicção de que liberdade em Cristo significa ser submissa ao senhorio de Jesus e significa ser humilde. Tenha humildade. Você não é essa coisa toda. Eu não sou isso aqui tudo. Eu já tenho mais do que eu deveria ter. E quando receber, sabe o que o pastor João Fernandes ensinava há 25 anos atrás, mais ou menos? Que ele dizia que quando ele ia consagrar alguém ao diaconato, ele dizia assim, inclusive ele disse isso para mim: o irmão José Luiz está sendo levado ao diaconato, mas ele não está crescendo, ele está diminuindo. Porque agora significa que ele vai servir aos outros. Isso um matuto falava há 25 anos. E não foi assim que nós aprendemos. O que mudou de lá para cá? Por que a gente está querendo mudar e inverter as coisas na igreja? Você escutou isso quando era criança, agora você não se submete mais. A gente fala isso dentro da igreja agora, as pessoas interpretam a gente como se a gente quisesse ficar humilhando as pessoas. Mas não foi assim que nós aprendemos? E não é assim que a Escritura ensina? Ou não? Ou não? Um matuto iletrado falava isso lá 25 anos atrás, mas era verdade, que permanece até hoje como verdade. Um salvo em Cristo que é livre é humilde. E ponto final. Em sexto lugar, ele é dedicado, tem dedicação. Na parábola dos talentos, Jesus elogia lá o que granjeou 5 e o que granjeou 2. Ele elogia. Todo cristão livre, todo servo de Cristo livre é dedicado. O que significa dedicação, meus irmãos?
Eu tenho um IP dedicado. Vamos usar uma linguagem aqui que o meu genro sabe o que é IP dedicado. Eu tenho um IP dedicado. O que é um IP dedicado? Significa que eu tenho um ponto de internet que ele só é para fazer aquilo. Dedicação. E aí nós temos pessoas livres dentro da igreja que acham que não tem que se dedicar a nada. Não tem dedicação em nada que faz. Parece uma profecia que eu preguei outro dia numa igreja que acho que foi lá no Parque Regina que eu preguei sobre Issacar, que aí a profecia que diz que ele era um jumento de ossos fortes, que se contentou com a carga e resolveu servir aos filisteus. Não tem dedicação a nada. É forte como um jumento e talvez tão inteligente quanto um. Tem força, mas não se dedica. Tem inteligência, mas não tem dedicação. E todo livro em Cristo é dedicado. Olha, aqui na igreja nós temos exemplos maravilhosos de dedicação, que enche os olhos da gente. Mas também tem uns exemplos que a gente deveria olhar para eles e com muita tristeza pedir a Deus que tenha misericórdia. Tem irmão na igreja que não ajoelha, mas nem para orar. Ele chega na igreja, ele não ajoelha mais para orar, ele já perdeu o senso de pertencimento. Ele acha que chegou no shopping. Não ajoelha para orar. Está o irmão orando, fica atrapalhando. Está o irmão pregando, fica conversando. Ou então está o irmão pregando, está olhando o celular. Aliás, aqui na igreja eu queria pedir para os irmãos, depois a gente vai votar, para a gente proibir o uso de celular aqui dentro. A não ser que seja uma emergência. Dedicação, exclusividade, dedicação no que você está fazendo. Nós estamos aqui num culto, está dedicado ao quê? A transmitir a gravação para os irmãos depois assistirem. Vai ser um material que vai ser usado para reflexão depois. Tem irmãos que se dedicaram para estar aqui de manhã, mas outros. E aí eu me pergunto, mas nós estamos fazendo as coisas para quem? Para quê? Será que nós temos convicção de que nós temos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida? Ou nós estamos encarando as coisas sem menor dedicação no que nós fazemos? Mas um servo livre em Cristo é dedicado. Se dedica. Recebeu 5, granjeia mais 5. Recebeu 2, granjeia 2. Mas tem gente que recebe 1 e consegue enterrar aquele 1 que recebeu. Não produz nada e só fica gerando dor de cabeça para o pastor e para a igreja. E depois ainda fica dando uma de... Bom, eu não vou usar o termo, porque alguns podem se ofender. Mas fica se vitimizando. Quando você tira dele, ele se vitimiza. Os irmãos já entenderam de quem eu estou falando. Fica sempre se vitimizando. Faz um monte de bobagem, depois quando dá errado, aí se vitimiza. Você tira o talento dele, pronto, agora eu vou embora, porque agora tirou. Mas aí o cara não se dedica, a pessoa não tem dedicação nenhuma. Como é que uma pessoa dessa entendeu o Evangelho? Qual é a compreensão que ele tem do senhorio de Cristo na vida? Outro dia eu estava falando com o pastor Jefferson, ele falou para mim assim, ele falou com uma pessoa aí, um irmão aí que estava aí com algum problema, ele falou assim, olha irmão, eu é o seguinte, eu não posso fazer isso porque eu e a pastora Jane lá na igreja Betel, nós temos uma missão. E olha a dedicação que tem no trabalho. Os adolescentes aqui, 2 cultos por mês aqui, 2 encontros por mês agora. Mas olha a dedicação. Esses exemplos é que dá alegria para a gente prosseguir. Mas tem uns que a gente olha, que dá vontade da gente entregar os pontos. Falar assim, eu vou entregar o pastorado da Betel e vou sumir no meio do mundo. Porque esse pessoal não entendeu o que é ser livre em Cristo. Ser livre é ser dedicado à obra de Deus. Dedicar tempo, dedicar a vida. Tem irmãs aqui
que saem daqui e vão para São Pedro 3, 4 vezes por mês, aí até tiver tempo, vai direto. Dedicados. Irmãos que estão aqui todo domingo, dedicados. Mas tem outros que não aparecem aqui há 3 anos. Trabalho. Um servo de Cristo livre, ele é um trabalhador. Porque diz assim, Deus não dá emprego a ninguém no ministério do reino, Ele dá serviço. Você não tem emprego aqui, carteira registrada. Mas Ele dá serviço. E quando você vier aqui, prestígio... Obrigado, minha flor. Quando você quiser vir aqui, saiba que o que tem aqui na Betel, reconhecimento, nenhum. O que tem aqui, muito trabalho para ser feito. Mas muito. Aliás, acho que isso aqui vai ser o cartão de visita para todos os membros, todas as pessoas que quiserem congregar na Betel. Aqui na igreja Betel não tem reconhecimento. O que aqui na igreja Betel tem muito é serviço. E aí quem quiser ficar já sabe. Quem é festeiro, quem quer reconhecimento, já pula fora, não chega nem aqui na porta. Que alguns querem tempo de casa, carteira registrada, férias, 13º. Tem alguns que estão querendo carteira registrada, estão querendo serviço. Jesus não dá serviço a ninguém. Quem é o 7º e último? Um servo de Cristo, um livre em Cristo é amoroso. Sim ou não? Isso aqui é o último para terminar. Ele é amoroso. Irmãos, tem uma frase lapidar que eu quero terminar aqui. O amor, deixa eu perguntar para você. O amor liberta ou escraviza? O amor liberta ou escraviza? Gálatas 5,13, eu vou terminar com esse Gálatas 5,13. Coloca, por favor. Gálatas 5,13. É uma pergunta, porque está no tema da revista. Nós não estamos falando sobre liberdade e escravidão? Eu estou perguntando o amor, porque essa é uma característica do servo livre. A característica do servo livre aqui então que nós vimos, todas elas que nós vimos aqui, liberdade em Cristo é ser um convertido, ter convicção de que é um escravo de Cristo, ser obediente, ter uma vida santa, ser humilde, ser dedicado, ser trabalhador e ser amoroso, ter amor no coração. Agora o amor, ele liberta ou escraviza? O que diz ali? Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade, então da liberdade para dar ocasião a, mas servi-vos uns aos outros pelo, e aí o amor ele liberta ou escraviza? E agora a pergunta de novo. O amor liberta ou escraviza? Escraviza. Por quê? Porque está ali, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então o amor não liberta. O amor escraviza. Por quê? Porque uma vez que eu amo,
Uma vez que eu amo, eu sou escravo daquela pessoa que eu amo. Não escraviza? Quem ama faz o que quer? Você fala assim, eu amo a minha esposa, aí você vai para balada no sábado. Você vai? Você não é livre? Você não ama? Tem uma frase lapidar lá do Pequeno Príncipe. Quer ver? Os meninos sabem essa frase lá, que é famosa a frase. Qual que é a frase, meninos, do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável pelaquilo que cativas. Uma vez que você cativou o coração de alguém, uma vez que você encheu ele de esperança, você agora não é mais livre para fazer o que você quer. Você agora se tornou escravo, cativo daquilo que você cativou. E aí tem gente que vem na igreja, passa um ano, passa dois, aí cativa o coração dos irmãos, vira as costas para a igreja, vai embora, vai fazer da vida o que quiser. Mas você era responsável pela vida daqueles que ficaram. E se alguma coisa der errado, eu vou colocar na sua conta. Vamos ficar em pé porque eu já recebi 2 reprimendas, a terceira vem um puxão de orelha. É justa causa. É verdade, verdade. Percebe que ser livre para nós é diferente? Que esse senso de liberdade é falso aí fora, porque ser livre em Cristo é liberdade para fazer o que é certo. Não é liberdade para sair fazendo aquilo que dá na telha, aquilo que vem na sua cabeça. Isso é escravidão, não é liberdade. Liberdade para se fazer o que se quer, não é liberdade, é escravidão. Senhor Deus e Pai, abençoa os irmãos, muito obrigado por esse dia, amém.